Olá, meus amores. Tia Bárbara está aqui hoje com vocês para nós darmos início ao quarto capítulo da disciplina de História, onde nós vamos explorar um pouco, tá, sobre a invenção do comércio e o surgimento das cidades. E a gente sabe que essa invenção do comércio, ela já veio dando início lá na pré-história, né? Basicamente no período neolítico, quando o homem começou a ter as várias descobertas, principalmente da agricultura, onde tiveram vários benefícios, ok? Então, eu vou espelhar aqui para vocês o livro. Eu dei uma ampliada para facilitar a visualização de vocês, mas aí vocês peguem, quem não estiver visualizando bem, vocês podem pegar o livro de vocês físico, viu? E aí, a abertura do quarto capítulo, né? A invenção do comércio, como eu já falei para vocês, e o surgimento das cidades. Certo? Em nosso dia a dia, ele traz um texto falando sobre alguns aspectos que nós vamos encontrar nas próximas páginas, nós vamos estudar. E o texto, ele fala basicamente sobre o desenvolvimento do comércio, que deu início desde a pré-história, tudo que eu já argumentei agora para vocês, tá? Sobre as primeiras formas de comércio, ocorreram muitas transformações, foi também nesse período que houve o desenvolvimento da escrita, e até então, no período pré-histórico, o homem ele não tinha ainda essa habilidade, né? Ele tinha habilidade de fazer desenhos, que eram lá as pinturas rupestres, né? Mas de escrita, de entendimento de escrita, de matemática, de valores, de quantias, ele ainda não tinha. E aí ele foi evoluindo, fazendo suas descobertas aos poucos. E é isso que nós vamos abordar também nesse próximo capítulo. Passem, por favor, para a página 58 e 59. Ele traz um textinho aí, certo? Depois da Revolução Agrícola. Então, quais foram os benefícios que o homem teve após essa Revolução Agrícola? Primeiro que ele deixou de ser nômade, porque ele se fixou, né, ele passou a habitar um local fixo, que o texto vai trazer isso para vocês. Esse processo, ele também descobriu, né, a irrigação, que foram sistemas agrícolas que favoreceram muito a eles naquele período, e hoje nós ainda utilizamos, né? Que foi a irrigação, arado, ou seja, o processo de preparação do terreno para o plantio. E aí no livro, né, a imagem, ele mostra para vocês toda essa preparação do terreno, né? A semeadura, a preparação da terra junto com o arado, certo? Vamos ver mais. A colheita, a debulha, ato de retirar a casca do grão, a moagem do grão. Nessa etapa, nossos ancestrais usavam a mó, um par de pedras polidas, com as quais trituravam os grãos, transformando-os em farinha, certo? Vamos dar agora uma lidinha nessa próxima página aí, que são as trocas de produtos, certo? Essas trocas de produtos, gente, surgiu por quê? Porque alguns povoados, no período, nas comunidades neolíticas, perceberam que eles tinham uma plantação e que essa plantação iria dar um consumo grande de grãos, certo? E haveriam sobras. Então, essas sobras, eles passaram ao quê? A se comunicar com outras comunidades e saber se eles queriam fazer troca desses grãos, poderiam ser também objetos, utensílios que eles utilizassem no dia a dia deles para facilitar a vida. Certo? O texto ele fala basicamente sobre isso. Foi aí que deram início ao comércio. Por exemplo, vou ler um trechinho, tá?
o grupo produzia uma quantidade de milho maior, que foi o que eu acabei de falar, de que fosse precisar. Seus integrantes trocavam o restante por outros alimentos e produtos dos quais estavam necessitando. Ao longo do tempo, as trocas se intensificaram e a atividade comercial, deixa eu crescer um pouquinho mais aqui, deixa eu ampliar o texto, certo? Quando o metal foi descoberto, alguns desses povos começaram a utilizar, foi aí que começaram a utilizar as moedas, né? Não tiveram mais que trocar os objetos ou então os grãos, os alimentos. Eles começaram a trocar por moedas de metal, sem saber que eles já estavam aí usando o quê? Uma forma de dinheiro, né? A matemática, já deram início aí, ó, no período, também nesse período, né? Eles já começaram a introduzir a matemática, já introduzir o dinheiro, sem ter noção, sem ter essa percepção, tá? Assim surgiu a nova forma de comércio e os produtos passaram a ser vendidos em troca de determinada quantidade de moedas. Eu vou ficar por aqui, darei continuidade nas próximas aulas, certo? Nos encontraremos breve. Um beijo e não esqueçam de reler o texto, sublinhar as principais características, as informações mais importantes, como eu venho sempre pontuando com vocês em sala. Ok? Beijos e fiquem com Deus.